Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu para que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de se afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Não foi nada combinado, mas é uma música muito sugestiva para este momento em que nós estamos vivendo, em que a liturgia nos mostra o chamado de Pedro e dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos de Jesus Cristo, em que na beira de um lago está Jesus sendo apertado pela multidão. Como o povo tinha sede de Deus. E como nós podemos dizer que o povo tem sede de Deus? Porque a pessoa que irradia Deus, a pessoa que transmite Deus, é uma pessoa que atrai as outras. Que bom! Que bom que as pessoas conseguem identificar na igreja, no mundo, aquelas pessoas que conseguem atrair Deus para si, atrair, ou melhor, transmitir Deus para outra pessoa. E assim acontecia com Jesus. A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra. Apertava tanto Jesus que ele precisou ir para uma barca. Então vejam só, quando Jesus olha ali do lado dele, encontra-se uns pescadores
O que é que os pescadores estão fazendo? Lavando as redes. Lavando as redes porque eles já tiveram uma noite inteira de pesca sem ter sucesso. Então eles estão lavando as redes. O que se pode pensar destes homens? Muitas coisas. Eles poderiam estar ali lavando as redes pensando assim: amanhã eu volto. Estou lavando as redes sem nada pegar, mas amanhã eu volto. Eu não desisto. Eu vou continuar. Eu não tive o sucesso que eu precisava ter, porque agora eu volto para casa sem ter nada para comer, sem ter o que dar aos meus filhos, mas amanhã eu estou de volta. Então eu estou lavando a rede, preparando-a para uma nova jornada no outro dia. Mas muitos também poderiam estar ali, lavando as redes, dizendo: poxa vida, já não aguento mais. Já não aguento mais essa situação. Trabalhei a noite inteira, cansei a noite inteira, sem nada, sem nenhum sucesso. E agora, o que é que vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Está lá, criançada querendo comida, a mulher querendo comida. E o que é que eu vou fazer? Olha, já sei, vou largar a mão, vou desistir. Vou desistir porque já não adianta mais, tentei, já não é mais possível. Então, são várias possibilidades diante daquela situação de insucesso daqueles homens. Era tão crítico, que quando Jesus pede para eles um desafio, ele diz: olha, nós já tentamos a noite inteira, e na hora que é para dar peixe, não deu peixe. Na hora possível de se dar alguma coisa, não conseguimos pegar nada. Então são as várias diferenças e as várias formas de encarar esta situação. Uns encaram com esperança e dizendo: não deu hoje, mas vai dar amanhã. Eu não consegui resolver essa situação hoje, mas eu resolvo amanhã. Não deu certo essa questão hoje, mas vai dar amanhã. E outros já pensam assim: já não deu certo hoje, já não vai dar nunca mais. Já não consegui hoje, já não consigo nunca mais. É melhor desistir. É melhor já não tentar, já não cansar mais, já não tentar de novo, porque eu vou cansar do mesmo jeito, sem nenhum sucesso. Então é melhor eu desistir. Mas é Jesus que está dentro do barco. É Jesus que está presente ali naquela situação. E Pedro, como vocês já poderiam saber, como já narra um pouquinho do contexto do Evangelho, já conhecia Jesus. Talvez até estava um pouquinho decepcionado com Jesus, talvez já estava até um pouquinho assim dizendo: nunca que eu vou seguir um homem desse, porque no dia anterior tinha curado a sogra, não é? Então pensa: poxa, já curou a minha sogra, bem capaz que eu vou seguir um homem desse. Mas já conhecia Jesus, já sabia de Jesus. E Jesus, como quer escolhê-lo de uma forma bem especial, como quer fazer com que aquele homem tenha uma experiência profunda com ele, escolhe o seu barco. Porque vejam só a diferença. Talvez Pedro já tivesse visto, talvez não é, aqui não temos que colocar dúvida, aqui é uma certeza. Pedro já tinha visto muitos milagres, muitas curas de Jesus, mas ainda não tinha sido o suficiente para realmente fazer uma profunda mudança no coração daquele homem, porque ele tinha visto, não tinha experimentado. Ele tinha visto muitos milagres, inclusive com os seus familiares, mas ele mesmo não tinha feito uma experiência autêntica e profunda ainda com a ação de Deus na sua vida. Porque não basta apenas nós estarmos seguindo,
É preciso nós buscarmos cada vez mais uma experiência autêntica. Porque senão nós vivemos da experiência dos outros e não fazemos a nossa experiência. Então Pedro talvez já tenha, como eu digo, e já errei de novo, talvez não, mas ele com certeza já tinha ouvido e já tinha visto muita coisa que Jesus havia feito na vida das pessoas. Mas não tinha sido suficiente para fazer daquele homem aquilo que precisava ser um dia na sua vida. E por isso Jesus o escolhe no seu ambiente próprio, naquilo que ele mais sabia fazer, porque ele era pescador. Então, se ele era pescador, certamente ele sabia o quê? Pescar. Se ele era pescador, ele conhecia a arte da pescaria, ele conhecia a ciência da pescaria. Não só conhecia, como eles próprios estavam arrumando as redes. Não é assim um pescador por esporte que vai, joga a rede, rasgou, e agora? O que é que eu vou fazer? Tem que ir lá e levar para uma pessoa, mas é a profissão deles, são especializados naquilo. Pedro, homem que já conhecia e já tinha visto muitos milagres, mas um homem que talvez não tinha feito a sua própria experiência. E por isso Jesus, quando olha para Pedro, depois que já havia anunciado o Evangelho, e certamente Pedro ali no seu trabalho, exercendo aquilo que precisava exercer, porque Pedro na verdade estava trabalhando, não estava lá parado ouvindo o que Jesus estava fazendo. Ele estava, como nós aqui na Canção Nova dizemos e sempre fazemos, oração ao ritmo da vida. Enquanto estava ali, enquanto estava trabalhando, os ouvidos estavam atentos às palavras de Jesus Cristo. E Jesus entra naquele barco e diz para ele: avance para as águas mais profundas. Pedro, você precisa dar um salto agora. E lança um desafio para ele: lançai vossas redes para a pesca. Mas mestre, nós já perdemos o tempo de uma noite inteira. Você é um ótimo orador, mas é um péssimo pescador. Você pode ser um ótimo carpinteiro, mas não sabe nem que peixe dá nesse rio aqui. Vamos imaginar nesse diálogo bem dramático de Pedro com Jesus. Você é um ótimo carpinteiro, a cama que eu estou dormindo é o Senhor que fez. A mesa que eu estou almoçando é o Senhor que fez. O talher que eu estou comendo também foi o Senhor. Mas o peixe que eu comi, você não pescou nenhum ainda, eu não vi. Só foi pescar lá no finalzinho do Evangelho, que Jesus pescou um peixe. Pescou não, apareceu ali para ele, milagrosamente, não sabemos. Mas vejam só, diante deste desafio, claro, como eu disse para você, existe as duas visões de alguém que diz assim: olha, eu não vou perder o meu trabalho de novo. Eu não vou perder o meu trabalho porque eu já tentei a noite inteira. E você está pensando que é fácil eu pegar esta rede de 400 metros e lançar no mar de novo? 400 a 500 metros de rede, eu lançar isso no mar? Você está pensando que é fácil depois eu ter que arrancá-la sem nada, porque uma hora dessa, na parte da manhã, não se pesca nada. Depois eu tenho que tirar isso daqui, a única coisa que eu vou pescar é um monte de alga que vai sujar esta rede de novo, e já está limpa, porque nós acabamos de limpar. Então, olha, me desculpe, mas não vou fazer isto. Só que Pedro, como eu já disse, ele, como já tinha visto muitos milagres, ele acreditava na palavra de Jesus. Aqui está o grande diferencial. Aqui está o grande diferencial de alguém que olha para uma situação que é um absurdo. Porque peixe naquela hora é um absurdo.
o trabalho que se ia desenvolver para jogar a rede no horário que era absurdo era muito grande. Mas é Jesus quem está falando. É Deus quem está falando. E se Deus fala na hora de um absurdo, não fiquem questionando e perguntando, mas não vai dar certo porque eu já tentei. Não vai dar certo porque eu já tentei várias vezes e não consegui. E se eu já tentei em horário favorável? Eu já tentei em horário favorável e não consegui. Então como é que eu vou conseguir agora num horário totalmente desfavorável para isto? Então, se Deus fala num horário absurdo, lance as suas redes no horário absurdo, porque Deus gosta do absurdo para agir. É incrível. Deus gosta de contrariar. Para ser mãe do Salvador, precisava ser virgem. Incrível. Uma virgem dando à luz. Para ser a mãe do precursor, precisava ser uma estéril, idosa. Deus gosta de agir no absurdo. Então, quando você olhar para uma situação e perguntando assim, já não tem mais jeito, já não tem mais possibilidade, já não consigo mais, ótimo, porque quando termina a capacidade humana, entra a possibilidade de Deus. Quando ainda há possibilidade humana, Deus prefere agir de forma natural com a possibilidade humana. É o ordinário da vida. Deus prefere agir com o ordinário, porque senão Ele não faria tudo isso daqui, não construiria a beleza do mundo. Ele usaria sempre o extraordinário. Então, primeira ação de Deus é agir no ordinário. Mas acabou a possibilidade, agora sim entra a possibilidade de Deus. Agora entra a eficácia da palavra de Deus. Agora entra a confiança humana. Agora entra o homem que, quando olha para o seu lado, olha ao seu redor e diz assim, já não tem mais jeito. Se ele continuar olhando para o seu redor, ele vai descobrir uma situação que não tem mais jeito. Mas se ele tiver a coragem de tirar os olhos do que está ao seu redor e colocar os olhos para cima, o que é que ele vai encontrar? O jeito. Por isso Jesus Cristo está lançando um grande desafio para Pedro. E Pedro confia na palavra. Isto que é o diferencial deste homem. Mestre, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu não vou lançar as redes por causa da experiência que eu tenho de pesca. Eu não vou lançar a rede porque o horário é extremamente favorável ao peixe, à pesca. Eu não vou lançar a rede porque eu tenho um monte de gente aqui para me ajudar, nós vamos abarcar um espaço maior. Nós estamos numa multidão, a multidão vai do outro lado do mar, vai bater nas águas, sabe? Você já viu esse tipo de pescaria? Em que uns vão lá na frente e outros ficam com a rede armada, depois você desce batendo no rio. Já fiz muito isso na vida. Eu não estou colocando a capacidade nestas situações, mas no poder da tua palavra. Quando nós colocamos a confiança na palavra de Deus, é sempre um sinal de sucesso para a nossa vida. O que é interessante também aqui nesta passagem? Primeira coisa, exigiu-se do homem, antes de tudo, exigiu-se de Pedro a fé. Pedro, para exercer aquela ação, uma ação no absurdo, precisou da fé. Segunda coisa, ele precisou exercer a sua ação. Jesus Cristo não disse assim do barco, peixinhos, pule agora para o barco. E os peixinhos começaram, e encheu o barco e começou a afundar.
Jesus disse para Pedro: lance as redes. É necessário a sua ação para que haja manifestação do meu poder. Não adianta ficar de braço cruzado esperando a graça acontecer. O ditado já diz muito claro: Deus ajuda quem cedo madruga. E por isso Jesus Cristo colocou ali nas mãos de Pedro a fé e a sua ação. Como diz Dom Alberto Taveira Correia, o dom e a tarefa. E por isso Deus, quando vai agir milagrosamente na vida de uma pessoa, espera desta pessoa também a sua ação, porque Deus não pode fazer nada se a pessoa não está disposta a fazer alguma coisa por si mesmo. Deus faz para a pessoa aquilo que a própria pessoa está disposto para fazer para si mesmo. E Deus, o que é que Ele faz? O que é que Jesus Cristo faz aqui? Deus potencializa a ação humana. Jesus Cristo potencializa aquela ação para Pedro e para os seus discípulos. E como eu disse para vocês lá no comecinho, Pedro, que havia visto muitos milagres de Jesus, e que não muitas vezes foi suficiente para que aquilo fizesse realmente uma transformação na vida dele, o que uma vez ele só tinha visto, agora ele tinha experimentado. Mudou. Ele já não vivia mais das experiências dos outros. Ele já não estava mais ouvindo apenas aquilo que os outros falavam para ele, ou que até mesmo os próprios olhos tinham visto. Ele agora era um beneficiado de uma ação poderosa e milagrosa de Deus. E qual foi o resultado disto? O resultado disso foi este homem cair aos pés de Jesus e dizer assim: afaste de mim porque eu sou pecador. Primeira coisa é reconhecer que na verdade existe uma incapacidade do ser humano, principalmente uma incapacidade proveniente do próprio pecado. Mas Jesus Cristo escolhe os pecadores, não os pecadores que têm o projeto, têm o pecado como um projeto, mas aqueles que são pecadores estão dizendo assim: o pecado não faz parte da minha vida e por isso eu luto contra ele. Até erra, falha, peca, mas corre para o confessionário e se confessa. Pedro reconheceu, mas ao mesmo tempo olhou e Pedro reconheceu, mas ao mesmo tempo disse para ele: não importa, o importa é que eu farei de você pescador de homem. Aquela pessoa que só tinha ouvido falar dos milagres, que agora experimenta o milagre, quando experimenta o milagre, qual é a conclusão disso? Deixarei tudo, deixo tudo para servir a ti. Quem faz uma verdadeira experiência é capaz de deixar tudo. Quem faz uma verdadeira experiência, quem não está vivendo de notícias religiosas por aí, porque tem muito cristão vivendo de notícias religiosas. Eu ouvi falar que acontece isso, eu ouvi falar que acontece aquilo, lá naquele lugar acontece isso, mas não faz uma experiência autêntica. E por isso vive uma vida meio que relaxada espiritualmente, está aqui, está ali, está lá, está cá, faz isso, faz aquilo, e já falei várias vezes disso daqui. Segunda-feira faz uma coisa, terça-feira faz outra, assim, domingo, vou à Santa Missa hoje. Nós precisamos pedir para Jesus: dai-nos uma autêntica experiência. Realiza na minha vida o que você realizou na vida dos apóstolos, para que eu tenha coragem de deixar tudo. E eu encerro dizendo o seguinte: Pedro confiou nisso daqui, palavra de Deus.
Padre, como é que eu faço para ouvir Deus? Leia a Bíblia. É isso. Mas eu vou para a capela, rezo e Deus não fala comigo? Claro, você está fazendo uma coisa ao contrário. Você tinha que ler a Bíblia para que Deus falasse com você e você respondesse aquilo que Deus fala. E não ao contrário, eu rezo e Deus não fala. Deus fala quando você tiver a coragem de abrir a sua Bíblia e começar a lê-la. E aí sim você vai poder depositar a sua confiança na palavra de Deus. Então que esta liturgia de hoje, que nós vemos a história da vocação de Pedro e de alguns discípulos, possa motivar os nossos corações, primeiro, a uma autêntica experiência com Jesus Cristo. Segundo, a uma experiência profunda de fé na sua palavra. E terceiro, sejamos capacitados a deixar tudo por Jesus Cristo, porque a nossa vida é toda de Deus e precisa ser toda de Deus. Que a Eucaristia possa ser para nós este alimento salutar, que a Eucaristia possa ser para nós este alimento que fortalece a nossa disposição, a nossa vontade para amarmos Jesus Cristo acima de todas as coisas e colocarmos nele toda a nossa confiança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!